Sejamos todos bem-vindos nessa casa que nos acolhe, né? Hoje eu tenho um aviso para passar. Na próxima quarta-feira, que é Natal, né? Véspera de Natal, e na outra, que é véspera de Ano Novo, a casa não abrirá, né? Então hoje vai ser o nosso último encontro desse ano. Então vamos aproveitar muito, vamos nos entregar muito à energia desse ambiente, nos conectando assim com os mentores da casa, com tudo que viemos aqui buscar, porque com certeza seremos merecedores e vamos levar. Vou convidar a nossa irmã Natália para fazer uma leitura de harmonização do ambiente. Boa noite. Boa noite. Há muita diferença. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar, pelo Evangelho, certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditastes na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre, no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não esqueças a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo, no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Olha que forte, né? O que eu tenho, eu te dou. Olha a responsabilidade dessa leitura. Será que eu tenho coisas boas dentro de mim para doar para o meu irmão que precisa? Será que eu estou doando o que o meu irmão necessita? Será que não é um avivamento para nós, essa leitura? Para que a gente repense nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no que a gente quer para o outro e o que a gente tem para doar? Porque ali pede que a gente dê o nosso melhor, que a gente dê o amor. Porque o amor, ele acolhe, ele reconstrói, ele levanta quem está no chão. Então vamos pensar, vamos convidar a nossa irmã para fazer a leitura, a prece inicial dos nossos trabalhos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com alegria em nossos corações que os recebemos aqui hoje, nesta casa de oração. Então, convidamos a todos para que possam fechar os olhos do seu corpo material e, neste momento, com alegria em nosso coração, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo a Ele que derrame a sua chuva de bênção sobre nossas cabeças, sobre o nosso ser,
para que a sua luz brilhe em nosso coração, para que possamos assim ter os nossos passos firmes e equilibrados, para seguirmos em frente a nossa jornada, que nunca nos esqueçamos que nunca estamos sozinhos. E é através da prece, da oração, desta conexão com Jesus que vamos encontrando as forças para seguir em frente a nossa caminhada. Então dizemos: Jesus, sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, passamos a palavra para a nossa irmã Daniele, que é da Casa do Caminho, que nos traz hoje o assunto, a magia do Natal, que a espiritualidade amiga te envolve, querida irmã. A casa é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É uma noite de aprendizado. Sempre que a gente compartilha com alguém algo que a gente aprendeu, a gente reforça isso dentro de nós, né? Então, estarei junto com vocês, aprendendo um pouquinho mais. Bom, convido vocês então para uma noite de reflexão. Eu tenho 30 minutos, né? Sim, 30 minutos. Para não esquecer. Para esta noite de reflexão em cima desse tema, então, que é a magia do Natal. O que é, então, a magia do Natal? Vamos entender melhor sobre isso. E eu costumo sempre, quando eu vou falar, de começar pelo início. Então vamos retroceder um pouquinho e falar de um assunto que, para aquele que já é espírita há muito tempo, já está cansado de saber. Mas vale a pena a gente sempre relembrar um pouco a mais, para ficar fresca a história na memória. Bom, sabemos nós que o planeta Terra foi entregue ao nosso Cristo. Deus, nosso Pai, entregou este planeta, então, muito antes de que ele fosse criado. Já existia um planejamento e Jesus, sendo um espírito tão elevado, participou de toda a criação do planeta Terra. Ou seja, Jesus conhece cada cantinho desse lugar. É como quando a gente participa da construção de uma casa, ou você compra uma casa nova e vai fazer uma reforma. Você conhece todos os cômodos dessa casa, não é verdade? Você sabe o que tem dentro desta casa. Depois você sabe quem são as pessoas que vão morar. Conhece a todos que ali moram, que ali permanecem, que dividem esse espaço com você. Cada um de nós conhece cada canto da nossa casa. Ou tem alguém aqui que não sabe o que tem em casa? Todo mundo sabe, não é verdade? Todo mundo conhece a casa que mora? Com certeza. Assim é o Mestre. Um planeta com 8 bilhões de encarnados, que é o que se pode contar hoje pelo censo. Ele conhece cada cantinho e cada um destes que aqui estão. Encarnados, fora os desencarnados ainda. Então, imagina, né? O que é um ser com uma responsabilidade de um planeta com tudo isso, infinitamente grande, como este que nós conhecemos. Só para a gente se lembrar um pouquinho da dimensão que é o Cristo, do quão grande Ele é, do quanto Ele de fato conhece a cada um de nós e sabe o que tem aqui. Porque às vezes a gente se perde um pouco em meio a tudo isso e pensa que somos apenas parte de uma grande massa, apenas um número, mais um em tudo isso, quando na verdade não. É como dentro da nossa casa que a gente conhece cada qual que ali está. Assim é o Mestre com esse planeta, né? Bom, passado os tempos, Cristo foi me enviando então ao planeta alguns emissários, né, profetas, para preparar a humanidade para a sua mensagem. Então, cada qual veio trazendo ali muitos conhecidos, outros nem tantos, foi trazendo mensagens ali, ensinando a humanidade sobre a vida eterna, sobre a espiritualidade,
sobre essa conexão com algo além do material. Até que ele mesmo decidiu vir ao planeta, trazer ele mesmo a sua mensagem. É como quando a gente diz, quer bem feito, faça você mesmo, né? Eu não vou terceirizar, eu vou lá passar essa mensagem. E assim foi feito todo um planejamento para que este ser que participou de toda essa criação viesse aqui trazer sua mensagem. Mensagem essa que quantas vezes a gente deixa se perder em meio à nossa vida, à nossa rotina, ao nosso dia a dia, essa vida corrida e agitada que a gente consegue até ouvir agora enquanto estamos aqui. Ela vai se perdendo muitas vezes. Por isso, vamos retomá-la, né? Bom, foi escolhido então alguém para recebê-lo, como mãe, como pai, foram escolhidos, né? E olha só, que missão para uma mãe receber um filho em meio a um mundo em que Roma predominava tudo, a questão política muito ativa na época, muito difícil, assim como está hoje, não é mesmo? Muitos que diziam ser donos da verdade, e assim veio o mestre, na maior simplicidade. Nessa época a gente sempre vê nas mídias tudo falando sobre como foi o nascimento do Cristo, sempre, todo ano a gente tem isso, não é mesmo? E parece que é uma coisa assim só dessa época, depois cai no esquecimento. Por que será, né? Ah, Jesus veio, é o nascimento do Cristo, é o Natal, então vamos lá ver o que foi feito, como que foi que ele veio. Poxa, será que é só isso? Olha só, o governador planetário que nasce numa estribaria, em meio a alguns animais, é colocado numa manjedoura simples, porque devido ao acontecimento da época estava ocorrendo o censo, então as cidades estavam lotadas, não tinha hospedaria para eles. E aí? Maria, também um espírito elevadíssimo, foi para lá. Então, olha a humildade, a simplicidade de espíritos tão elevados que a gente sequer faz ideia. E hoje, no nosso orgulho, no nosso ego que trazemos, nos sentimos tão bons, né, muitas vezes. Nos sentimos tão superiores àqueles que nos rodeiam, nos sentimos donos da verdade e nos revoltamos quando não recebemos da vida aquilo que a gente acredita que somos merecedores. Quando vem uma situação contraditória àquilo que a gente gostaria, quando vem uma situação financeira difícil, olha como que a gente se comporta de uma maneira de revolta, sem aceitar e compreender, porque a vida quer de fato nos entregar. Cristo não nasceu no palácio em meio ao ouro, ele veio na simplicidade. Então que a gente consiga guardar isso em toda essa mensagem. O Natal, como tudo começou então, né? A gente for colocar ali no Google, vai ter ali ele sempre coloca ali o significado, o que é o Natal. O Natal ele vem do latim natalis, que significa o dia do nascimento. Então, é o nascimento do Cristo. 25 de dezembro. Foi 25 de dezembro, gente? Não. Não se tem registros ainda, não se pode comprovar exatamente qual dia, qual o ano exato que ele esteve aqui na Terra. Sabemos que ele veio, já foi comprovado. Ele esteve aqui, mas não nos foi revelado ainda a sua data. Essa data ela é simbólica. Foi colocado por um Papa, há alguns séculos atrás, que devido também ao momento em que o mundo estava, muitas festas pagãs, ele se aproveitou para trazer sentido para a humanidade. Então, as pessoas precisavam voltar-se ao cristianismo. E aí ele definiu então como que este seria a data onde iria se comemorar o nascimento do Cristo, 25 de dezembro. Né? Desde então, muita coisa foi se modificando, né? O materialismo crescente, o capitalismo em torno da data,
Não que o capitalismo seja algo ruim, a gente necessita dele, mas o que se fez disso? Se tornou uma data comemorativa material? Ou a gente ainda consegue se lembrar do que de fato foi essa data? Por que ela foi estipulada? O nascimento, né? Foi o nascimento do Cristo. É nessa época em que a gente começa a fazer inúmeras programações, não é mesmo? Cada um aqui já sabe onde vai estar, com quem vai estar. Ainda estão se decidindo, alguns têm vários convites, outros não têm muitos. Outros se decidiram passar o Natal só. Depende cada um da sua situação. Mas, de maneira geral, a humanidade se programa. Cria-se, né, uma programação em cima disso. Para estar com a família, com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente não gosta tanto assim. Mas eu pergunto a vocês, em meio a toda essa programação festiva, que cada um de nós, e eu me incluo nisso, vamos fazer, me diz uma coisa, estamos preparando o lugar do aniversariante? Tem um lugar à mesa para aquele que está se comemorando o nascimento? Sabe quando você fez uma festa de aniversário e você definiu como você queria tudo, né? Agora imagina, você nasceu em tal dia, cada um de nós aqui, e sua família, seus amigos, todos que você conhece decidiram comemorar o dia do seu aniversário, do seu nascimento. Mas eles não vão te convidar para essa festa. E aí? Estranho isso, não é verdade? Você vai fazer uma comemoração, vai programar um jantar, uma festa, mas o aniversariante não vai participar, ele vai ficar de fora. E aí? Será que não é isso que a gente está fazendo em meio a todo esse movimento da vida da gente? Será que a gente já convidou Cristo para a nossa ceia de Natal? Será que a gente já convidou Cristo para o nosso dia 25? Será que a gente já separou e reservou o lugar dele à mesa junto com a família, com os amigos ou com quem há de estar com cada um de nós? Será que colocamos espaço em nosso coração, na nossa mente, para que ele esteja junto de nós nesse dia e convidamos e dizemos: Cristo, eu quero que esteja comigo nesse dia. É o teu dia. E eu quero estar entregue a ti. Será que eu consegui pensar além da minha roupa nova, além dos comes, dos bebes, além de quem eu preciso chamar ainda, da decoração? Será que além do material e dos meus motivos pessoais, eu consegui convidá-lo para a festa dele? Reflitamos então em cima disso, porque o dia não é nosso, o dia é dele. Tudo isso acontece porque ele, um espírito tão elevado, se propôs a estar aqui para trazer uma mensagem e um ensinamento. Por isso não o chamamos de, foi o profeta, não. Ele foi o mestre, modelo e guia da humanidade. É ele quem estará fazendo o aniversário, digamos assim. É o nascimento dele. Então a festa, que seja para ele. Quando você estiver lá, aonde vai estar, lembre-se dele, mas do início ao fim. Eu estou aqui e as regras é do convidado. Qual é a regra? Porque quando eu vou numa festa, eu me sento onde o convidado determina, eu faço o que o convidado determina, eu fico no horário que o anfitrião determina, né? O aniversariante que propõe tudo, faz toda a programação. Qual seria a programação do Cristo para nós? Amar. Eis aí a magia do Natal. O Natal, ele deixa a gente mais disposto a perdoar,
a ser mais caridoso. Ele traz uma energia que faz a gente sentir vontade de ser bom, não é verdade? A gente sente aquele entusiasmo de uma certa maneira. E a gente sente vontade de estar fazendo bem. A tolerar aqueles que são difíceis. Então, que a gente faça isso. Que o presente ao Cristo seja isso. Seja pacificarmos a nossa mente, o nosso coração. Seja celebrar de fato a vida, o amor com aqueles que estarão juntos de nós, sem competição de roupa, sem competições de quem fez a melhor comida. Eu me recordo de uma palestra que eu assisti do Rossandro, que ele traz uma colocação que ele diz que família é igual quando você compra um pacote de TV por assinatura. Vem todos os canais. Você gostando ou não, vai estar tudo ali naquele pacote. Não dá pra você tirar, eu só quero esse que eu gosto. Esse eu não quero, eu vou tirar, não. É um pacote. Vai ter o que você gosta e o que não gosta. E você tem que ficar com aquilo. E é isso. É tolerarmos uns aos outros. É respeitar uns aos outros. Somos únicos na nossa criação. O Pai, Ele fez cada um de nós único. Não tem nenhum igual em 8 bilhões de encarnados hoje. Não tem. Cada um foi criado único. Olha isso. Olha o tamanho dessa criação. Então, quando a gente esquecer, né, de nós mesmos, vamos lembrar que, não, eu sou único e eu preciso fazer algo de diferente. Eu preciso fazer o Natal de fato brilhar em mim. E o que eu serei neste dia, neste mês? Por que não celebrar e fazer Natal todo dia, os outros 364 dias? Por que só agora? Então, envolvam-se dessa magia. Sintam o Natal em vocês. Lembrem-se para quem estamos de fato celebrando. Por que estamos celebrando? Ame aqueles que é difícil. Se esvazie. O sentimento da falta do perdão, da raiva, da mágoa, ele pesa em cada um de nós. E é você sozinho que vai carregar isso. O outro não vai carregar. Ele vai carregar apenas o que ele traz dentro dele. Então, permitam-se nessa magia libertar-se. Tem um relato que eu vi que inclusive acho que já está liberado, não sei, pela Brasil Paralelo, de uma pessoa chamada Tiba Camargos. Eu vi um trecho da história dele, eu achei muito interessante. É uma história inspiradora. Ele, em viagem com a família, ele viu um dos filhos dele dentro de um lago e parecia que estava se afogando. Ele se assustou, né, a criança, na água e começou a pedir ajuda. Ele, na hora, se jogou na água para poder salvar o filho. Nessa que ele mergulhou, ele bateu com a cabeça e foi afundando. Ele fez um corte muito grande, muito profundo na cabeça. E na hora que ele tentou subir novamente, ele não conseguia se mexer mais. E ele totalmente consciente, mesmo tendo tido essa pancada na cabeça, ele não conseguiu voltar à superfície. E aí um dos filhos, o filho que inclusive estava se afogando, conseguiu se agarrar numa pedra, ele conta, e aí pelo menos virar o rosto dele assim, para apoiar numa pedra, para ele conseguir respirar, enquanto outros se jogavam na água para tentar salvá-lo. Enfim, ele ficou tetraplégico. 4 filhos, uma esposa grávida. E o que eu achei muito interessante disso, eu até entrei na conta do Instagram dele para ver os depoimentos dele, e ele relata sempre de uma maneira otimista sobre o aprendizado que ele teve depois desse acontecimento. A esposa dele disse que nunca viu ele se revoltar contra Deus, embora o que ele mais queria era poder sentir nos braços o filho dele que estava por nascer. Ele nunca reclamou. Embora ele sentisse tristeza, mas ele nunca reclamou. E ele pegou dessa lição tão difícil um aprendizado. Ele passou a enxergar a vida de uma maneira diferente, a conhecer o amor de Deus através, que dizemos, uma tragédia. Para ele foi uma maneira nova de renascer para Deus. Então, quem quiser, Tiba Camargos, procurem, porque realmente é inspiradora. Às vezes é tão difícil para a gente, com isso que a gente traz,
se voltar para esse amor, se entregar e tornar possível a nossa vida, o nosso dia a dia. Imagina para quem tem provas tão difíceis, né? Para quem está passando por momentos tão difíceis e ainda assim se propõe a amar e a recomeçar novamente. Se dá a oportunidade de recomeçar, de se reinventar na vida. Olha a nossa mente. Tem infinitas possibilidades aqui dentro que a gente deixa quietinha. Não usa os atributos que cada um de nós temos. É como Francisco de Assis. Eu vi uma mensagem também dele que ele falava assim, que ele sentia repulsa quando ele tinha que tocar nos leprosos. E ele sentia enjoo e ele não sabia o que fazer com aquilo. Até que um dia, ao ver um leproso, ele olhou e viu Jesus. E ele então beijou as mãos dele, o abraçou e passou a limpar as feridas destes. Então olha só, quando fica tão difícil de fazer o bem para alguém, vamos imaginar que é o Cristo que a gente está limpando, que a gente está abraçando. Vamos imaginar que é para Ele, porque esse é o presente do aniversariante. É fazer o bem quando não há mais possibilidade. Essa é a magia. É quando se perdeu a esperança e você renova, você cria esperança onde não tem mais. Essa é a magia que o Natal nos traz. É trazer novas possibilidades do bem. É deixarmos-nos ser usados para o bem. Esse é o presente que o aniversariante tanto almeja. Então entreguemos a partir de já esse presente a Ele. Quando a gente se esquecer do quão grandioso o nosso Pai é, porque às vezes a gente esquece do amor de Jesus, de Deus, nosso Pai que criou a nós e a tudo que a gente enxerga, vamos lembrar da sua criação. Olhe para a natureza, quando se sentir pequeno, esquecido, olhe para tudo que está à nossa volta e vocês vão ver o tamanho do Deus que cuida de vocês, que cuida de nós. Olha para o firmamento, o tanto de estrelas que existem. Gente, eu fiz uma pesquisa rápida e só de estrelas tem mais de 10 sextilhões. Galáxia, mais de 2 trilhões. Olha isso, como é que um Deus que cria tudo isso vai se esquecer de você? Não vai saber o que está acontecendo lá no teu íntimo. Como? Como que Ele não vai saber qual é a tua angústia, qual é a tua dificuldade? A diferença é quando a gente se propõe a mudar. Quando a gente aceita que Jesus faça as mudanças em nós. Como Francisco de Assis permitiu que fosse feito nele. E ele passou então a trabalhar com estes mais difíceis, a ajudar a curar, a limpar, a oferecer amor a cada um desses. Né? Então depende de onde a gente está. Vamos fazer o nosso melhor. Cada um foi colocado num lugar que precisa fazer algo por onde está. Não é acaso. Tem até uma mensagem do Mário Sérgio Cortella que ele diz assim: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É isso. Enquanto o que eu quero não dá, faz o teu melhor com isso que tem. Usa o que você tem hoje, transforma o que você tem hoje. Lembra-se, isso é magia, isso é o bem, esse é o presente do aniversariante, daquele que está nascendo, daquele tão grandioso, que conhece a casa em que nós estamos e cada um de nós que estamos aqui, né? Bom, para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta para vocês levarem para casa. Quando foi que Jesus nasceu para você? Quando foi? Para cada um da humanidade, tem uma data em que ele nasce. Pode ser num momento de dificuldade, pode ser num momento de intensa alegria, mas tem um momento em que Jesus passou a fazer parte da tua vida. Quando foi? E o que você faz disso? Ou ele não nasceu ainda em você? E a gente precisa ainda deixá-lo mais vivo ainda para vivenciar de fato o teu ensinamento. Pode pegar?
Você apaga aí. Nós vamos fazer. Eu quero convidá-los nesse momento a fechar os olhos. Que eu quero falar uma mensagem para vocês. Eu quero ler uma mensagem nesse convite sobre quando Jesus nasceu para você, sobre o presente que você tem para o aniversariante, sobre o lugar à mesa que você vai dar para o Cristo lá na tua ceia de Natal. Não importa onde você estiver, não importa a simplicidade, porque Ele conhece da simplicidade. Ele sabe muito bem o que é a falta, o que é as pessoas difíceis. Então feche os olhos, interiorize o Cristo em você e deixa que Ele nasça dentro de você. Ele deseja tanto te amar. Na verdade, Ele já te ama, mas Ele precisa que você se lembre mais dele, que você o sinta de fato. Quando tudo estiver difícil, lembra dessa mensagem. Pegadas na areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor. E no firmamento passavam cenas da minha vida. Após cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu por deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, Tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, Tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo por que é que nas horas em que eu mais necessitei de Ti, Tu me deixaste sozinho. E então, o Senhor respondeu: Meu querido filho, jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando você viu na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te peguei no colo. Então, não se esqueça que Cristo está contigo nos momentos mais difíceis. É Ele que nos carrega, é Ele que nos leva adiante, porque a gente tem força. É possível caminhar e seguir em frente mesmo depois de situações tão difíceis. Então deixemos o Cristo agir na nossa vida. Deixemos Ele nascer no nosso coração. Na noite de Natal, convidemos Ele para estar presente entre nós. E vamos servir sim a esse aniversariante que tanto nos ama e entregou a própria vida aqui por amor a cada um de nós. Obrigada e um Feliz Natal a todos. Eu primeiro vou te dar um abraço, agradecendo em nome de todos, porque eu tenho certeza que cada um de vocês queria abraçar ela, né? Então esse abraço é coletivo. Obrigada. A última vez que eu tive que palestrar, eu ainda fazia parte da Casa do Caminho. E lembrei de todo o teu trajeto, toda a tua caminhada. Que Jesus te abençoe sempre, a todos nós. E agora eu quero responder a pergunta dela. Cristo nasceu para mim em 2009, quando eu me curei de um câncer no estágio 4, aonde eu não era para sair da cama do hospital. Eu já estava ele, mas ali ele nasceu. E como isso faz diferença na nossa vida, quando a gente realmente ama Jesus. Eu não passo por ninguém
e perco a oportunidade de dizer que Jesus te abençoe. Saio de mim. Meu marido está ali, não me deixa mentir. Eu não forço, saio. Porque eu amo Jesus. Porque eu fui curada de um câncer. É porque eu tinha uma caminhada também. E espero conseguir fazer o que Ele deseja de mim. Porque amor por Ele e pelo nosso ideal eu já tenho. Muito obrigada, meu amor. Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e pedir à espiritualidade amiga que nos assiste, os nossos mentores, a permissão para encerrar essa parte do trabalho, sabendo nós que Jesus está do lado de cada um de nós, sabendo Ele que cada dificuldade, que cada mazela, que cada dor que passamos nesse ano que se encerra foi um aprendizado necessário. Agradecemos a Ele por tudo que passamos, por tudo que aprendemos e com a certeza de que nesse próximo ano que está por vir, vamos tentar errar um pouquinho menos, vamos tentar amar um pouco mais, perdoar um pouco mais, que não saiam das nossas bocas palavras que destruam o outro, que deixem o outro sem ação, sem vontade de caminhar. Que tenhamos a humildade que Chico nos ensinou. Que tenhamos a paciência que o irmão Divaldo nos ensinou. Que possamos ser seres melhores. Que assim seja.